Boa tarde, gente. Espero que todos vocês estejam bem. Então, dando continuidade às nossas aulas de história, hoje vamos falar da chegada dos portugueses ao Brasil. As notícias dos espanhóis em terras tão ao oeste naturalmente despertou a curiosidade e o interesse dos portugueses, mas em 1500 Portugal ainda não havia chegado a elas. Sendo assim, uma nova expedição foi organizada e a sua liderança foi entregue ao comando de Pedro Álvares Cabral, um fidalgo em ascensão. Com essa expedição, ela tinha destino final em Calicut, e Cabral teve como pagamento inicial a quantia de 10 mil cruzados, o equivalente àquela época a 35 quilos de ouro. Ele ainda recebeu o direito de comprar para poder revender algumas, e uma quantia determinada de especiarias. Os capitães de cada embarcação, assim como os marinheiros, tinham seus respectivos salários, mas, naturalmente, eram diferentes e bem inferiores ao recebido pelo líder. A expedição liderada por Cabral possuía 13 embarcações, sendo 10 naus e 3 caravelas, cada uma com um capitão. Segundo alguns historiadores, a expedição tinha entre 1.200 a 1.500 homens, que saíram de Lisboa no dia 9 de março de 1500. Aqui começa um debate a respeito da intencionalidade da expedição de vir ao Brasil. Isso porque a expedição de Cabral seguiu um caminho que ia direto para Cabo Verde, o que sugere uma certa precisão na rota tomada, e seguiu um caminho diferente do que se tomava nas viagens para a Índia. Tradicionalmente, os portugueses navegavam próximo à costa africana, e a rota para Cabo Verde fazia com que as embarcações não a seguissem. De toda forma, a expedição seguiu cruzando águas desconhecidas, até que no dia 21 de abril, os marinheiros avistaram uns sinais de terra. Por quê? Porque eles viram algumas algas. Na manhã do dia 22 de abril, mais um sinal foi avistado, o Monte Pascoal, na região próxima a Porto Seguro, na Bahia. No dia seguinte, uma pequena expedição de portugueses sob o comando de Nicolau Coelho foi enviada para explorar a terra. Os portugueses encontraram um grupo de 18 indígenas, sendo esse o primeiro contato entre eles e os nativos brasileiros, o qual foi pacífico e marcado pela troca de presentes. No dia 2 de maio, os portugueses partiram do Brasil em direção à Índia, e o rei português foi informado ainda em 1500 a respeito do achado da nova terra. E o principal relato disso foi feito pelo escrivão da viagem, Pero Vaz de Caminha, apesar da década de 1530 que os portugueses tomaram iniciativas consistentes de colonização. Como os portugueses e os espanhóis eram povos ricos que tinham grande poder, decidiram dividir o Novo Mundo em duas partes. A primeira tentativa de acordo foi em 1493, mas não deu certo, pois Portugal não aceitou os limites requeridos pela Espanha. Os portugueses e os espanhóis firmaram então um acordo em 1494, chamado de Tratado de Tordesilhas. Ficou estabelecido que o mundo descoberto seria dividido entre Portugal e Espanha. E quem não gostou dessa decisão tomada foram os ingleses, franceses, holandeses e entre outros povos. Por quê? Porque eles achavam, que isso era uma injustiça, pois se o novo mundo era tão grande, por que somente 2 estados deveriam dividi-lo? Então, esses países
iniciaram também suas viagens com o intuito de conquistar territórios e riquezas. Os franceses e os ingleses atacaram as posses portuguesas e espanhola, praticando atos de pirataria, fato que enriqueceu os cofres dessas coroas. A princípio, a tripulação de Cabral pensou haver chegado a uma ilha, dando o nome às terras descobertas de Ilha de Veracruz. No dia 2 de maio, a esquadra de Cabral, após a celebração de uma segunda missa, deixou as terras do Brasil e seguiu viagem para as Índias, onde deveria manter o comércio adquirindo as especiarias. Com o tempo, com o passar desse tempo, percebeu-se então que havia chegado a uma grande terra. Passaram a chamá-la de Terra de Santa Cruz. Então, gente, tia pede agora que vocês façam a leitura das páginas 67 a 69 e também assistam ao vídeo complementar que está logo a seguir. E quando terminarem de fazer essa leitura e assistirem esse vídeo, que tirem suas conclusões, que façam uma reflexão e respondam às atividades das páginas 70 a 71. Espantado viu-se indígena ao chegar das caravelas. Era Cabral, achando que aqui eram as Índias. E sem querer, querendo, no Manau ele atracou. Abaixou as velas e aqui se apresentou. Olá, eu sou Cabral, você quem é? Sou indígena aqui, sou morador. Caço vivo nessa terra verdejante, cheia de cor. E assim se fez um laço, um passo ao futuro, adentrando as matas, desbravando seus costumes. Tupi-Guarani, Tupinambá, Tupiniquim, Caeté, Potiguar, todos falantes da língua tupi, mostraram a Cabral a cultura daqui. Homens, mulheres, cada qual com função, pesca e caça, cozinha, artesão. Muita cultura, gente a trabalhar, já existiam antes de Cabral chegar. Assim nem tudo foi tão tranquilo, muitos sofreram, outros resistiram. Hoje sabemos da contribuição desse encontro pra nossa nação. E assim, quando Cabral aqui chegou, viu as maravilhas e belezas dessa terra, o grande povo que aqui havia. Porém, nada ficou como era. Muito se perdeu com as guerras, as armas de fogo e as doenças trazidas pelo homem branco em suas vindas e idas, e que o índio muitas vezes não suportou.
mas hoje não seríamos esse grande povo sem os nossos antepassados indígenas e toda a imensa cultura que herdamos e carregamos em nossa fala, nossas casas e em toda a nossa vida.